Boa noite, companheiros. Esse é o programa número 834 e hoje eu vou estar apresentando com o companheiro Dimitri. Sou o Camilo Duarte e o grande ponto de hoje vai ser a reforma administrativa. Quer dizer, os servidores se mobilizam contra a reforma de Bolsonaro e o ataque da terceira via. Nossa pauta hoje está cheia de pontos de luta, cheia de pontos importantes, cheia de pontos que foram marcantes no dia e que a gente vai comentar aqui nesse momento e vai fazer a discussão ponto a ponto sobre os pontos mais marcantes. O primeiro ponto que eu acredito que foi um dos mais marcantes do momento foi a demissão do Alexandre Garcia. Ele foi demitido da CNN após defender o tratamento precoce. Quer dizer, ele foi demitido, perdeu o emprego, após expor uma opinião diferente da opinião da empresa onde trabalhava. O que é mais interessante nisso é que na nota onde chega a ser irônico, né? Na nota onde a CNN justifica a demissão do Alexandre Garcia, ela coloca que reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo. Quer dizer, a empresa tem uma posição totalmente fascista, totalmente antidemocrática, de total imposição da posição dela, algo assim dracônico em um nível absurdo. É algo que no meio de comunicação é raro de se ver desse nível. E tira uma nota colocando justamente o contrário. É assim, é absurdo. Uma ironia, eles tentam defender uma posição que distorce eles tentam passar uma posição que distorce totalmente da realidade, da posição real deles, do que eles realmente colocam, do que eles realmente defendem na prática. Mas essa não é a posição só deles, essa é a política oficial da direita em geral. Você vê, por exemplo, o prefeito de São Paulo, ele colocou o Guarani como língua oficial da cidade de São Paulo. Mas você vê, tem aldeias indígenas de São Paulo que estão largadas à mosca. Quer dizer, supostamente você teria uma política afirmativa com os indígenas, mas as condições reais dos indígenas é desesperadora. A mesma situação é essa. A burguesia vai lá e diz, olha, a gente respeita o direito de opinião, a gente respeita a liberdade de expressão, mas a situação real é, se você falar qualquer coisa que nós discordemos, a gente te censura, nós te calamos, nós te processamos, a gente faz de tudo para te amordaçar. Boa noite, companheiro Dimitri. Tudo bom? Se você puder comentar alguma coisa sobre a primeira pauta, ou puder continuar a nossa apresentação. Boa noite, companheiros. Fique à vontade. Tive problemas técnicos aqui.
e vamos dar sequência aí ao nosso programa. Agradeço ao companheiro Camilo aí por ter continuado o programa, né? Então, companheiros, nós dando sequência, Camilo falou sobre a demissão do Alexandre Garcia, demitido do liberdade de opinião por expressar uma opinião diferente da posição do programa, né? Então, pode parecer uma contradição, na verdade é um fato que aconteceu aí na CNN e que deve ser repudiado. Não concordamos com a opinião do Alexandre Garcia em relação ao tratamento precoce, mas é uma tentativa de censura. Isso porque a CNN se diz uma emissora que preza pela pluralidade e pela liberdade de expressão. Dando sequência à nossa pauta, o mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 8,45% neste ano, né? Então, nós vemos aí o flagelo da inflação, né, o encarecimento geral dos alimentos, das bebidas, o aumento no preço dos combustíveis que leva aí o encarecimento geral, o encarecimento do preço dos aluguéis e a inflação aí escalando cada vez mais e obrigando aí os trabalhadores a cortar uma série de itens básicos de alimentação, como carne e vários outros, para poder ter um pouco de dinheiro, né? Então, isso vai aprofundando o flagelo que se abate sobre a classe trabalhadora, resultado da política neoliberal implementada pelos golpistas, né? E que tem sua expressão aí, nesse momento, no governo Jair Bolsonaro, nos golpistas e no ministro Paulo Guedes, né? Então, nós temos aí a previsão de elevação da inflação ainda este ano, mais do que já está hoje, né? Dando sequência, Camilo, o Congresso aprovou mais uma reforma eleitoral com um pacote de mudanças que já vale para 2022, né? Dentre eles, está aí a contagem de dobro de votos para candidatos negros e mulheres e negros, né? E para distribuição mais robusta do dinheiro do fundo partidário para candidaturas de mulheres e de negros. Camilo, bom, as instituições golpistas aí querem dar uma aparência de inclusão, de democracia, né? Que estão preocupadas com a mulher, com o negro. E, Camilo, será que essas mudanças no sistema eleitoral visam torná-lo mais democrático, mais sensíveis às demandas do povo? Será que os golpistas agora estão preocupados com a causa das mulheres, dos negros, né? O que será que está acontecendo? Companheiro, é pura demagogia, na verdade, né? Você tem toda uma política do imperialismo de utilizar as minorias como um instrumento para desmobilizar as esquerdas. Você vê isso bem no Oriente Médio, onde isso foi até denunciado pelo Wikileaks, né? Que usaram o feminismo lá para se colocar contra os movimentos que eram anti-imperialismo na região, inclusive o Talibã. E a gente vê isso aqui também. Aí, assim, a questão muito forte do identitarismo, né? Você tem um financiamento, um atrelamento de setores muito pequenos das minorias ao Estado, à burguesia, e faz com que esses setores sejam usados contra essas minorias. Porque, assim, o que é que você tem? É substituída a luta da mulher e a luta do negro pela a luta do empoderamento de uma mulher e pela luta do empoderamento de um negro, pelo o direito de um negro. Aí, assim, é o fim da luta de classes, que é o que a burguesia quer no final. É isso, companheiro. É isso, Camilo. Além de outras mudanças também,
a data da posse de políticos que foram eleitos, passando do primeiro para de 1º de janeiro para 5 dia, o 5º dia do mesmo mês, e para do presidente, no caso. Então, ao invés de ser 1º de janeiro, o presidente vai tomar posse dia 5, e dia 6 os governadores, mas as mudanças não valerão para essa eleição, só para de 2026, com a posse em 2027, e também as mudanças do Congresso, elas atingem a reforma, a fidelidade partidária. Então, se o partido concordar com a saída de um vereador, de um parlamentar, ele mesmo, então, não se receberá mais nenhuma punição, não será mais quebra de fidelidade, né? Então, isso também é um fator que foi aprovado nessa última reforma eleitoral, né, que os golpistas têm preparado aí. Só vale a pena destacar que a Simone Tebet, do MDB, é a que incluiu essa questão dos negros e mulheres, né? Então, o identitarismo mostrando para nós aí que o MDB, o partido golpista, está aí por trás, aí já assimilou essa ideologia do identitarismo que está sendo muito defendida por diversos setores da esquerda. Seguindo adiante na nossa pauta, companheiros, nós temos aí o Congresso derrubou, em meio à crise, o Congresso derruba o veto e proíbe despejos no contexto da pandemia do coronavírus. Então, o Congresso aprovou essa medida, derrubou o veto do Bolsonaro em relação à proibição dos despejos na pandemia, e, uma vez que vire lei, não poderá haver despejos nesse período aí, né? Então, é uma questão aí que mostra a crise do regime golpista. Seguramente a preocupação do Congresso, dos políticos burgueses, é que isso não se torne aí um motivo para agitação, para mobilizações, né? Então, eles resolveram fazer isso daí, manter a proibição, né, os despejos, com o objetivo de colocar panos quentes, de dar uma acalmada, falar, ó, você não vai ser jogado na rua enquanto tiver pandemia, mas depois que tiver pandemia você vai ser, né? Então, por enquanto ainda não, mas depois, quando tiver pandemia, o pessoal vai ser lançado na rua, né? Então, o veto foi derrubado pelo Congresso, o veto do Jair Bolsonaro. Dando sequência, companheiros, nós temos aqui mais uma situação que mostra o caminho do regime golpista, da política neoliberal. Nada não está tão ruim que não possa piorar, afirmou o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, está ruim, mas ainda pode piorar. Se é possível, ainda pode ficar pior. E o Paulo Guedes disse que um plano de 10 anos do governo está em privatizar a Eletrobras e o Banco do Brasil. Então, os golpistas aí, eles não descansam. O plano deles é entregar tudo para o capital financeiro, entregar as riquezas nacionais, patrimônio público nacional e as grandes estatais nacionais, dentre elas uma das mais importantes, se não a mais importante, é a Petrobras. Camilo, será que com a entrega de todas as riquezas nacionais, a economia brasileira vai melhorar? Olha, uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro. Você vê, né? A esquerda, a gente tem que discordar da esquerda. Vez ou outra a gente concorda com o Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu concordo com ele. Nada está tão ruim que não possa piorar. Realmente, se a gente deixar ele aí, pode piorar muito. Se o Dória assumir o poder, pode piorar e muito. Se a gente tiver outro governo, tipo Fernando Henrique Cardoso, pode piorar e muito. Porque o que Fernando Henrique Cardoso fez aqui, a quantidade de privatizações que foi feita, foi uma coisa absurda. Se fizerem isso, nesse momento de fragilidade que a gente tem hoje, com o nível de... na época que Fernando Henrique Cardoso atracou a nossa economia, a gente tinha, sei lá, 25% de industrialização. Eu acho que hoje não chega nem a 11% do produto interno bruto. Quer dizer, hoje a gente está em uma situação muito mais sensível. Se a gente sofrer um ataque desse, nesse momento, a população vai sofrer muito mais. Quer dizer, pode piorar e muito. A população brasileira tem que lutar, e lutar muito, para que a gente não fique na mão dessa turma.
outro governo neoliberal e a gente vai sofrer muito aqui. Essa que é a realidade, companheiro. É isso, Camilo. É o golpe, a população está pagando caríssimo o golpe de Estado, né, as privatizações, os ataques aos direitos sociais e trabalhistas, né? Então, e o Bolsonaro, o Paulo Guedes, aí, o representante dos bancos, deixa claro que o objetivo é esse mesmo, entregar tudo, que o povo morra de fome e paciência, né? O importante é encher os bolsos dos capitalistas nacionais e internacionais, em particular do capital financeiro, né? Da qual o Guedes é um fidedigno representante. Continuando na nossa pauta, nós temos aí a crise que se expressa dentro do PSDB. A terceira via, né, o partido do PSDB é o partido que busca se credenciar como a terceira via, e há uma disputa interna entre diversos setores do PSDB para ver quem que vai ser o candidato da terceira via. E o Tasso Gereissati, um dos principais promotores do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, do golpe de Estado de 2016, e também um homem ligado à privatização do sistema Telebrás, ele desistiu das prévias do PSDB para apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, ele abriu mão de disputar as prévias do PSDB em favor do Eduardo Leite, numa frente contra o governador de São Paulo, fascista João Dória. O anúncio está previsto, aconteceu hoje, dia 28, às 15 horas, no Congresso, e o governador Eduardo Leite esteve lá. Né? Falta aí um posicionamento das bancadas do PSDB no Senado e na Câmara. Essa aliança entre Tasso Gereissati e Eduardo Leite já vinha sido discutida há um tempo, né? E tem se materializado. O Dória já tinha dito que o Tasso Gereissati teria abandonado a disputa interna dentro do PSDB. E houve uma má repercussão dessas falas do Dória, e aí ele pediu desculpas e voltou atrás, né? Então, a gente vê aí o panorama eleitoral se definindo aos poucos, né? A burguesia faz as suas manobras, a burguesia já aposta no impulsionamento da terceira via, a burguesia não quer, em hipótese nenhuma, o Lula, mas ela quer uma alternativa da direita tradicional ao Bolsonaro, uma alternativa que não seja tão contraditório, que não cause instabilidade, que seja um João Dória, um político fascista travestido de identitário e democrático. É isso que a burguesia está tentando impulsionar com essa manobra da terceira via. Camilo, será que com Eduardo Leite, assim, vai ser um governo mais democrático, com mais respeito às mulheres, respeito aos homossexuais, respeito aos negros, né? Afinal de contas, ele até se declarou gay, né? Assim, então, será que se o Eduardo Leite ganhar a disputa contra o Dória, será assim uma nova fase para o nosso país? Olha, o Bolsogay não vai ter muita diferença nesse sentido, não. É interessante isso aí, porque isso demonstra uma coisa. Demonstra que com a última manifestação do Bolsonaro, do dia a última manifestação, que ele colocou 125 mil pessoas em São Paulo, uma parte da burguesia tendeu a ter mais apoio a Bolsonaro, porque essa saída do Tasso Gereissati, do Palio e esse apoio a Eduardo Leite é isso. A candidatura do Eduardo Leite é uma candidatura que ela é mais próxima da candidatura do Bolsonaro. Ela, como candidatura, ela se expressa mais próxima da candidatura do Bolsonaro. E, dependendo da situação, ela pode ser uma candidatura que apoia até a candidatura do Bolsonaro. Aí, assim, você vê que isso uma parte da burguesia que antes estava mais indecisa para onde ia, se deslocou ao Bolsonaro.
A situação não tá boa, não. Tá piorando pra gente, na verdade. É isso, Camilo. Então, a burguesia se articulando aí para emplacar o seu candidato, agora dessa vez democrático, a favor das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Faço um convite para os companheiros que estão nos assistindo para se tornarem-se membros da Causa Operária TV, contribuir com o nosso canal, contribuir com o financiamento de uma imprensa independente, revolucionária, que denuncia todos os ataques aos direitos da população, que se engaja no combate ao fascismo, uma imprensa que intervém na luta de classes, em defesa dos trabalhadores, em defesa das suas reivindicações fundamentais. Então, um convite para todos se tornarem membros e assinarem, tornarem-se membros assinantes do nosso canal. Há vários planos de assinatura e todos eles você ajuda a gente a ter os recursos necessários para levar adiante essa luta tão central, que é a luta pela construção de uma imprensa operária independente e revolucionária, que defenda os trabalhadores 24 horas por dia, né? Então, dando sequência na nossa pauta, nós temos aí a questão do internacional, do Partido Social Democrata Alemão, venceu as eleições parlamentares neste país, né? Então, o SPD, um partido antigo, considerado de centro-esquerda, né, digamos assim, recebeu o maior número de votos nas eleições federais da Alemanha, e o que dá condições para que esse partido ele forme um governo, né? A maioria dos votos do Partido Social Democrata foi estreito em relação à União Democrática Cristã, partido da direita tradicional alemã, da direita neoliberal, partido conservador da chanceler Angela Merkel, que está no poder aí há mais de 15 anos, né? Conforme a Comissão Eleitoral Federal, o Partido Social Democrata obteve 25,7% dos votos, seguido pelo bloco da União Democrática Cristã, CDU-CSU, com 24,1%, e o partido Os Verdes, com 14,8% dos votos, após a contagem de todos os 299 distritos eleitorais para a Alemanha, né? Então, essas eleições gerais decidiram a composição do 20º Bundestag, né, ou seja, a Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha, e que essa composição política definirá quem será o chanceler, né, ou seja, o chefe do governo alemão, e da composição de um novo governo, né? E, de acordo com a Comissão Eleitoral Alemã, o número de deputados da nova composição do parlamento subirá para 735 e terá 6 partidos representados, né? O maior grupo parlamentar será formado exatamente pelo Partido Social Democrata, com 206 assentos, seguido pela União Democrática Cristã, com 196, somente 10 a menos. O Partido Verde terá 118 parlamentares, o Liberal Democrata, 92, a Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita, de inspiração nazista, com 83 assentos. E o partido de esquerda não ultrapassou a cláusula de barreira de 5%, mas teve 3 mandatos, né? Bom, então, companheiros, essas eleições da Alemanha expressam aí é uma eleição importante por se tratar da maior economia e mais dinâmica economia europeia. O Partido Social Democrata, o SPD, apesar de ser um partido antigo, é um partido burguês, né, adaptado à política do imperialismo, né, muito ligado ao imperialismo, expressão aí da social-democracia europeia, que são partidos aí extremamente direitistas e adaptados à política do imperialismo. Camilo, com essa vitória do Partido Social Democrata, devemos esperar aí novos feitos na Europa, ou é uma continuidade aí da tradicional política europeia?
Olha, eu não gostaria de falar sobre o que a gente pode esperar, mas é interessante falar o fenômeno em geral, o que acontece lá e o que acontece aqui. Você vê que a direita tradicional, a tendência dela é ir diminuindo. E os setores que tendem a crescer são os setores mais à esquerda e mais à extrema-direita. A extrema esquerda aí ainda está pequena porque lá é muito pequeno, não conseguiu passar a barreira. Mas de um modo geral, o que acontece a tendência é a polarização política. E isso não é só lá. A França é um bom exemplo disso. A Inglaterra também. Onde você olhar, esse fenômeno assim, é um fenômeno geral. E isso é uma coisa muito interessante se você ver. E é uma coisa que ocorre aqui, e é uma coisa que, assim, mostra que o cenário tende a ter mudanças no geral, que tende a ter embate, tende a ter um desenvolvimento, a tendência é a ter um desenvolvimento à esquerda. Ou então a burguesia ser forçada a usar a extrema-direita e a coisa, todo jeito, tem uma instabilidade. Bom, é isso, Camilo. Então, uma eleição importante, né, num país europeu importante também, a Alemanha, que deve ser acompanhada de perto, tem uma importância decisiva no contexto europeu e mundial, né, a vitória do Partido Social Democrata, a vitória entre aspas, né, porque ele tem uma maioria, mas ele está seguido de perto pela direita conservadora tradicional. Então, a vitória, uma maioria apertada, extremamente apertada, em relação à direita tradicional conservadora, né, a União Democrata Cristã. Dando sequência na nossa pauta, pressionado, o Zé de Abreu pede desculpas à Tabata do Amaral, né? Então, depois que o Zé de Abreu utilizou-se de uma força de expressão republicando um Twitter de uma pessoa, né, indignado com a Tabata do Amaral, parlamentar que busca se apresentar como boa moça, como de esquerda, como defensora da educação, mas em todas as oportunidades decisivas ela mostra, na verdade, que ela é uma representante da Fundação Alemã, uma representante dos empresários, e um elemento direitista ligado ao empresariado. Então, a Tabata do Amaral votou a favor da reforma da Previdência, ela diz que não foi porque ela foi comprada por isso, ela votou por convicção, então ela tem uma convicção que a reforma da Previdência apresentada pelo Paulo Guedes, um ataque gigantesco aos direitos da população brasileira, ela votou por convicção. Depois ela votou a favor da autonomia do Banco Central, né, submeter a política monetária e fiscal do país aos bancos. E, por último, ela também votou a favor da privatização dos Correios, né, para demitir mais de milhares, dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E aí o Zé de Abreu, né, denunciando, né, indignado, demonstrando indignação com uma política que tenta se apresentar como boa moça, mas na verdade é um lobo em pele de cordeiro. Ele usa uma força de expressão, que é evidentemente uma força de expressão, e aí a imprensa capitalista cai matando em cima dele, a esquerda pequeno-burguesa, como uma correia de transmissão da burguesia, cai matando em cima dele. A Tabata do Amaral tenta fazer disso um cavalo de batalha para se reciclar. Ela que está muito manchada pelos votos dela, pelas ações dela contra os trabalhadores, tenta aparecer como uma vítima do machismo, da misoginia, da violência política, quando ela não é uma farsante, é uma vigarista, né? É isso que é a Tabata do Amaral. E aí o Zé de Abreu, pressionado pela Folha, pela imprensa capitalista, pela esquerda pequeno-burguesa e pela direita, que querem reciclar a Tabata, pede desculpas e disse que ele errou e deve fazer uma autocrítica, né? E o que é um absurdo, né? Ele expressou a indignação não com a Tabata do Amaral como pessoa, mas como uma parlamentar que se coloca como de esquerda, mas defende todos os ataques neoliberais contra os direitos dos trabalhadores. Então, essa é a situação
do Zé de Abreu, voltando atrás. Camilo, o Zé de Abreu, será que o Zé de Abreu errou ao se referir à Tabata? Será que a Tabata ela é uma vítima do machismo da sociedade, da misoginia? Será que tem algum motivo para os trabalhadores repudiarem a Tabata do Amaral? Olha só, se eu fosse me manifestar no lugar dele, eu não ia propor esmurrar ela. Eu ia propor assim, mas assim, no geral, com fascista, e ela é uma fascista, não tem diálogo, entendeu? Você tem que impor uma organização. E assim, se eu fosse me retratar com ele, eu ia me retratar de uma forma diferente. Eu ia dizer, olha, com fascista não tem diálogo. Tinha que as massas proporem uma coisa mais adequada. Não sei, na França usaram guilhotina, na Alemanha usaram cordas. Eu não sei o que no Brasil a população vai querer usar, entendeu? Teria que ver com a população que ela quer usar no Brasil, na Tábua do Amaral. Na França foi guilhotina, na Revolução Francesa, né? No Mussolini usaram cordas, enforcaram o pessoal lá, né? Eu não sei o que a população aqui do Brasil, os trabalhadores do Brasil iam querer usar na Tabata. Aí, assim, teria que ver. Aí, se eu fosse me retratar, eu ia me colocar nesses termos. Mas, assim, uma coisa é certa: com fascista, não tem que ter acordo, não tem que ter retratação, tem que ser. Tem que ser, tem que ser bem simples e direto. Não tem que ter acordo, não tem que ter meio termo, não tem que ter nada. Tem que ser totalmente contrário a essa política, tem que ter repúdio, tem que se organizar contra. Eu acho que atacar o indivíduo em si é uma coisa que é ineficaz. Por exemplo, você dizer, vou matar Bolsonaro, é ineficaz. O Bolsonaro é uma figura, ele não expressa ele não é uma política em si. Você mata ele, aparece outro no lugar. Mas assim, se os trabalhadores estão lá zangados e querem cuidar pegam o Bolsonaro e querem cuidar dele, a forma que eles querem cuidar também, eles podem ficarem à vontade. É como eu falei, na França, os revolucionários lá usaram guilhotina e mais da metade da aristocracia, mais 60 mil aristocratas. Na, na, o Mussolini foi enforcado, lá dependurado. Aí, assim, eu não sei o que seria um bom termo, um bom destino para Tabata do Amaral e para o Bolsonaro. É isso, companheiro. É isso, Camilo. É um absurdo. Agora, a Tabata do Amaral, a favor da reforma da Previdência, a favor da autonomia do Banco Central, votou pela privatização dos Correios, defende todos os ataques à economia, aos direitos dos trabalhadores. Agora ela se torna vítima do machismo e uma heroína, uma paladina da luta das mulheres. É uma farsa que a imprensa capitalista tenta fabricar, né? E que a esquerda pequeno-burguesa, para variar, se torna uma correia de transmissão, mas é uma farsa. Ninguém tem que manifestar carinho, amor, carinho e bem-querer para uma representante da Fundação Le Mans ligada ao capital financeiro e que vota pelo esfolamento e pela retirada de direitos da classe trabalhadora, né? Então, está muito certo, Zé de Abreu, se ela não quer ser xingada, ser repudiada, não vote pela reforma da Previdência, não vote pela privatização dos Correios e não vote a favor dos ataques aos direitos dos trabalhadores. Dando sequência na nossa pauta, nós temos aí duas notícias internacionais. Os Estados Unidos deportam mais de 200 crianças, entre elas 30 brasileiras, para o Haiti. Então, o democrático Joe Biden, democrático, representante aí das mulheres, dos negros e LGBT, né, deportou ao menos 212 crianças para o Haiti. Entre elas, 30 crianças brasileiras, filhas de pais haitianos.
e 182 adolescentes, crianças chilenas, né? Então, o Joe Biden, né, o imperialismo democrático, identitário, né, ele não quis saber se o governo brasileiro é um lambe-botas dele. Ele simplesmente pegou 212 crianças, dentre elas 30 crianças brasileiras, e mandou para o Haiti, deportou para o Haiti. Né? Isso demonstra para nós o que é o imperialismo que se coloca como democrático, o imperialismo que se coloca como defensor dos direitos humanos, defensor da democracia, mas não tem democracia para essas 30 crianças brasileiras jogadas aí, atiradas no Haiti, sem mais e nem menos, né? Isso demonstra aí o que é a política dos Estados Unidos, do imperialismo, a política identitária para o negro, né? O Haiti é negro, os haitianos são negros, né? Então é isso, é você jogar o pessoal no Haiti, é você destruir o Haiti, você ocupar militarmente o Haiti, você explorar a população haitiana, esfolando essa população, e aí os que tentam ir para os Estados Unidos buscando uma melhor condição de vida, eles deportam e deportam as crianças, e demonstrando aí o que é o imperialismo, né? E nós temos outra notícia internacional, que a pandemia causa a maior queda na expectativa de vida desde a Segunda Guerra Mundial. E a principal queda, né, se deu nos Estados Unidos, né, o país mais rico e mais poderoso do mundo. Né? Então, isso daí segundo um estudo da Universidade de Oxford, publicado essa semana, considerou dados de 29 países e chegou à conclusão de que a maior queda na expectativa de vida são justamente nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma notícia importante para a gente ver a decadência da economia, da sociedade, do coração do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, né? Camilo, você quer comentar para nós essa notícia do Haiti e dos Estados Unidos? Companheiro, essa do Haiti é bem interessante, porque lá está uma crise gigantesca, né? Foram mais de 15 mil pessoas que emigraram de lá, e o pessoal mandou as crianças para lá sem nem questionar. Quer dizer, o tratamento das gaiolas não mudou nada com o novo governo. Foi continuado sem pestanejar. E é como você falou, a questão é negro, pobre, classe trabalhadora, né? O tratamento é esse, é de animal. Deportado, transportado como gado. Quanto a essa questão do tempo de vida, é a mesma situação. A população em geral, mundial, está sofrendo com isso. E, assim, a forma que o imperialismo lidou com o coronavírus, o novo coronavírus, foi desastrosa para a população em geral. No primeiro mundo, onde teve melhores condições, onde teve um tratamento melhor, onde teve vacina, porque assim, se você pegar a vacina até 3 meses, 4 meses atrás, só existia vacina no primeiro mundo. Só o primeiro mundo que realmente tinha vacina, que tinha vacinação massiva, que havia teste massivo, que havia realmente um tratamento adequado. E mesmo assim, mesmo nesses lugares, por exemplo, Estados Unidos, houve uma redução da expectativa de vida de 15 meses, o que é muita coisa. É muito significativo isso. E assim, isso foi em todo o primeiro mundo. E a gente não tem ainda os dados consolidados e não tem ainda bem claro qual vai ser o reflexo no terceiro mundo. Nós não sabemos ainda qual vai ser essa situação, a gente não tem isso ainda bem claro,
qual vai ser a situação no Brasil, por exemplo, ou na Índia. Quer dizer, é desastroso essa realidade. Eu acredito que você vai ter aí pelo menos uma redução em 2 a 2 anos e meio na expectativa de vida da humanidade em geral, o que é muita coisa e é muito significativo. Assim, é um retrocesso para a humanidade. E tudo por uma questão puramente econômica, porque não se priorizou a produção e não se conteve o vírus. Se escolheu manter a produção em vez de se conter o vírus. Eu nunca vou esquecer isso. Bérgamo não se ferma, Bérgamo não para. Lá eles sabiam que o vírus, a cidade era industrial, eles sabiam que o vírus era propagado nas cidades industriais e que só iam conseguir parar o vírus se parasse a indústria. Mas o que eles fizeram? Não pararam a indústria. E mesmo com todas as mortes, com toda a confusão que houve, com toda aquela repercussão que houve na Itália, a indústria não parou. Bérgamo não se ferma. Bom, é isso, Camilo. Chegamos no final da nossa pauta. Gostaria de agradecer a todos os companheiros que nos acompanharam nesse programa, mais um programa Resumo do Dia. Gostaria de agradecer os companheiros da produção, agradecer o companheiro Camilo, que fala conosco aí, que participa do programa de João Pessoa, desde João Pessoa, na Paraíba. Agradecer a participação, os comentários, as análises do companheiro. Convido a todos a assistir, ficar ligado na nossa programação da Causa Operária TV. Amanhã o companheiro Toninho, o Antônio Carlos, estará aqui apresentando mais uma vez o programa. Convido todos a participarem do ato do dia 2 de outubro, que vai acontecer nas capitais, e aqui na capital paulista, um grande ato para mostrar o poder que a esquerda tem, organizar os blocos vermelhos, com a esquerda classista, a esquerda combativa, a esquerda ligada à classe operária, a esquerda que não quer a frente ampla, que não quer acordo com o Dória, que não quer acordo com Ciro Abutre Gomes, que não quer um MBL, que não quer o Vem Pra Rua, que não quer a Tabata do Amaral, mas uma esquerda que quer as organizações operárias e populares e que quer que o Lula compareça nos atos e o ato seja vermelho e que o ex-presidente Lula lidere a mobilização, porque ele é, de fato, o maior líder popular do país. Então, ele que compareça no ato e lidere, chame a população para o ato, que tenho certeza que vai ser um ato gigantesco. Então, faço o convite para todos, a presença, vamos fazer um chamado para que o companheiro Lula participe dos atos, venha para o Bloco Vermelho, Bloco do PCO, Bloco dos Sindicatos, do Bloco Combativo e Classista, contra a Frente Ampla e contra o João Dória, contra a direita tradicional e contra a terceira via. Um abraço, uma boa noite para todos e até amanhã, mais uma edição do nosso programa Resumo do Dia.